Ora bem, então, vamos então dar início à nossa sessão de hoje. Eu, desde já, queria agradecer a presença do Sr. Professor Dr. Marcos Guedes, digamos, um professor da casa, meu amigo pessoal, a quem me dá esse prazer de partilhar comigo algumas das sessões. E muito obrigado, Sr. Professor. E, portanto, vamos aqui falar sobre a destruturação do Estado e os riscos e ameaças que estão associadas à questão da destruturação do Estado, obviamente focando na temática africana. Eu irei fazer uma breve apresentação biográfica do Sr. Professor e depois dar-lhe a palavra e iniciaremos a sessão. Sr. Professor, dizer-lhe antes de mais que nós estamos aqui com 34 auditores do curso de Estudos Africanos 2021 e temos a acompanhar-nos a partir de Angola, no Instituto de Defesa Nacional, e também a partir de Maputo, do Centro de Análises Estratégicas, e de Cabo Verde, cerca de mais 75 auditores. Ora bem, o professor Marcos Guedes é professor catedrático de Direito do Centro de Investigação e coordenador dos mestrados em Direito e Segurança, Direito, Economia do Mar e doutoramento em Direito e Segurança. Tem um bacharelato em Administração no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. É um PhD em Antropologia Social na London School of Economics and Political Science e um diploma na l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, de Paris. Aliás, fala fluentemente francês. É doutorado em Antropologia Social e Cultural na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, com distinção e louvor, por unanimidade, e agregado em Direito na Nova School of Law. Professor catedrático da Nova School of Law, do Instituto Universitário Militar, trabalha também com o Ministério da Defesa e é professor responsável pelas unidades curriculares de Geopolítica no Instituto de Defesa Nacional, no Instituto de Ciências Políticas e de Segurança Interna e no Ministério da Administração Interna. Além de, aqui mais um conjunto que se me permite, eu vou passar à frente. Portanto, além da sua vasta carreira profissional, associa uma área da diplomacia à área académica, é um investigador, é um académico, imensas obras publicadas ao longo de uma vida dedicada ao estudo e é com grato prazer, Sr. Professor, em nome do Sr. General Comandante, que eu recebo aqui neste Instituto, mais uma vez, para dar o seu contributo ao curso de Estudos Africanos. Eu não sei se o professor prefere falar a partir daí ou daqui. Aí, sim senhor. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou-lhe pedir para se cingir aos 30 minutos que nós temos, até porque eu gostaria de ter algum debate com os alunos que estão na sala e também, desejavelmente, com os alunos que estão em Maputo, em Luanda e em Cabo Verde. Sr. Professor, tem a palavra, desde já muito obrigado. Agora sim, pronto. Muito obrigado. É com gosto que vejo aqui algumas pessoas que conheço e outras que não conheço. E é com enorme gosto que estou aqui com o Luís Bernardino, meu querido amigo, de há muitos anos. E tenho aqui um doutorando, Raul Braga Pires, que está ali discretamente de fato sentado. Eu começo por pedir desculpa da minha demora, mas resultou, houve 3 ou 4 fonemas entre nós dois, por isso, de um apagão que houve no centro de Lisboa, mas é que não havia eletricidade e, entre outras coisas, não era possível chamar um Uber, porque desapareceu e apareceu a eletricidade. Demorou para aí 1h15 sem, tive 1h15 sem eletricidade. Ficou pena. Queria garantir, como disse, queria que apresentasse ao comandante os meus cumprimentos pessoais. Estarei aqui brevemente para o curso de Estado Maior Conjunto para a Geopolítica e estarei aqui também por causa das SPOs da Guarda 2 vezes e, portanto, vou vir aqui com muita regularidade. Eu espero ver o Luís mais vezes aqui. Vou falar
de 30 minutos, de maneira a garantir, ou 25 minutos, de maneira a garantir alguma interação. E vou falar de uma coisa que é óbvia e que muito poucas vezes, infelizmente, é falada de uma maneira capaz, que é os riscos associados à destruturação dos Estados em África. A destruturação dos Estados em África, como sabem, passou por vários nomes. Começou por se chamar somalização, quando a Somália foi o primeiro Estado africano, em tempos recentes, a desmoronar de alguma maneira. Somalização passou-se a um outro termo, que é o Estado falhado. O termo Estado falhado foi, compreensivelmente, mal aceite pelos Estados africanos, que não gostavam de ser chamados de falhado. É uma frase tipo Trump, não é? O falhado, é loser. E que passaram a chamar-se por isso Estados frágeis, no lingo diplomático. Eu fui... O Tenente-Coronel Bernardino saltou isto, mas foi presidente do Instituto Diplomático e bem sei as instruções que recebemos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que recebemos para diplomaticamente nunca usar a frase Estado falhado, etc. O Estado falhado, tecnicamente, era, no princípio, um Estado que não tinha controle sobre todo o seu território. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Civil, a Guerra das Cidades, e em grande parte a Primeira, Angola era tecnicamente um Estado falhado porque o governo central só tinha controle sobre uma parte do território e não tinha controle sobre o outro. Claro que os angolanos não gostavam de ver aquilo apelidado como Estado falhado porque o Estado funcionava na zona sobre a qual tinha controle, não no resto. O termo Estados frágeis apareceu e temos neste momento vários Estados frágeis em África, o que é uma coisa problemática. Deixem-me dar o exemplo de alguns. O norte de Etiópia e a Eritreia, por um lado. A Somália continua como um Estado falhado. A Líbia, que tem pelo menos 2 Estados, um em Benghazi e outro em Trípoli. O Mali, com Azawad em cima, a parte de baixo da Azawad, teve um período, pelo menos, em que era um Estado frágil. De alguma maneira continua a ser. A República Centro-Africana é um outro exemplo. Os Congos têm sido um exemplo e durante algum tempo o Ruanda e o Burundi foram claramente Estados pior do que a guerra civil, com assassinatos sistemáticos e com problemas sistemáticos do ponto de vista político-administrativo. Tudo isto são sintomas de um progressivo desmoronamento do Estado. E eu queria dar um background para isto, não tenho tempo para muito mais do que isso, falar da mecânica, se quiserem, da fragilização dos Estados, por um lado, e por outro lado, dos problemas que isso suscita, e por outro lado, aventar hipóteses quanto a possíveis soluções para isto. Eu queria, em primeiro lugar, dizer qual é que é o panorama clássico com que olhamos para os Estados falhados, que embora tenha, em África e no resto do mundo, que embora tenha um Estado falhado óbvio neste momento em curso, são 2 no Grande Médio Oriente, são o Iêmen, certamente, o Iraque, a Síria, o Líbano e, obviamente, o Afeganistão. São Estados que não estão a funcionar com controle efetivo sobre a população e o território e tudo indica que a coisa venha a piorar, tem vindo a piorar desde há muito tempo. O que é que são, o que é que normalmente é visto como o motivo dos Estados falhados em África e no Grande Médio Oriente, etc. A dissociação que existe entre os grupos etnolinguísticos, portanto, as comunidades políticas naturais, se quiserem, existentes nos territórios e as fronteiras que foram delineadas pelas potências coloniais, que criam uma dissonância cognitiva, que criam... Isto é o modelo normalmente usado. Devo dizer que tenho a maior das dúvidas relativamente a este modelo. Eu percebo o argumento,
Muitas vezes, o caso do Ruanda e do Burundi são um exemplo muito claro, muitas vezes isto tem algum fundamento, noutros casos não tem, a aplicabilidade deste modelo é dúbia. Notem, se isto fosse verdade, a Suíça seria um Estado falhado, potencialmente, porque na Suíça, ou a Bélgica seria um Estado falhado, e de alguma maneira é a Bélgica, ou o Canadá, de alguma maneira. Notem que o falhanço do Estado na Bélgica é absolutamente extraordinário. A Bélgica funcionou melhor enquanto não tinha governo, durante os 3 anos em que não teve governo, do que quando tinha governo. E, portanto, o ser um Estado falhado não foi a implicação necessariamente má. No caso da Bélgica, não é assim em África. Basta pensar no Ruanda, no Burundi, basta pensar na Somália, em 1991, 92, em Mogadishu, com os soldados norte-americanos com capacetes das Nações Unidas a serem os corpos arrastados pelos warlords em carrinhas de chapa aberta atrás, arrastados os corpos dos soldados americanos para verem o que é que é um Estado falhado, ou verem o que aconteceu na Líbia e os bombardeamentos à Líbia e tudo o que veio de subsequente, ou olharem para o caso de Angola ou para o caso de Ponta Delgada, no norte de Moçambique, neste momento. Todas estas circunstâncias são completamente diferentes umas das outras. Por exemplo, o Cabo Delgado, no norte de Moçambique, manifestamente não é, na minha leitura, certamente, um conflito islamista, embora tenha tido uma dimensão islamista, é uma vontade de separatismo de 2 grupos étnicos no norte em que estão envolvidos interesses político-económicos ocidentais, muitas vezes, franceses, norte-americanos, etc., que levam a uma situação de descalabro nessa zona. Não é óbvio para mim, por exemplo, que o que está a acontecer na República Centro-Africana e o que aconteceu e continua a acontecer de alguma maneira ao lado, no Mali, seja pura e simplesmente uma reação islamista, ou seja, o resultado de diferenças étnicas. Tudo isto tem uma dimensão de complexidade muito maior se nós introduzirmos a presença de tropas francesas lá dentro, a influência gigantesca dos Estados acima no eixo de conflito, que tem uma enorme influência sobre isto. Sei que está aqui pelo menos uma pessoa, o Raul Braga Pires, que sabe muito mais do que eu sobre isto, é o tema dele. Obviamente que a instabilidade que há no sul da Tunísia, que há no sul de Marrocos, que há no sul da Argélia, afeta estes Estados e perturba o funcionamento destes Estados. De resto, como tudo o que está a acontecer de mau no Senegal, contagia e foi contagiado por aquilo que está a acontecer desde há 30 anos na Guiné-Bissau, outro Estado frágil em África. Muitos destes Estados frágeis respondem a pressões várias, elenquei já 2, deixem-me voltar a uma terceira. Primeiro, um desfazamento entre as fronteiras artificiais da maior parte dos Estados africanos e a composição social, sociológica, socio-etnolinguística, se quiserem, dos vários grupos que estão repartidos entre Estados ou que estão conglomerados dentro de um Estado, não sendo propriamente, historicamente, amigos uns dos outros. O que cria os Moena do Estado de Moena Motapi e os Macuas no norte de Moçambique, os Macondes não, porque são cristãos, sendo islâmicos, têm uma reação muito grande, porque faziam parte do Estado de Moena Motapa, agora são independentes, não têm alguma ligação aos Macuas, não têm nenhuma ligação aos Macondes e certamente não veem com Maputo a ligação no mesmo sentido em que nós vemos. Temos aqui um motivo para isto. O outro motivo é os grandes interesses económicos que se mobilizam relativamente àquela área, que passam, por um lado, da ligação da linha de caminho de ferro que vem da antiga Rodésia, hoje Zimbábue, e que vem até à beira, os caminhos de ferro da beira, como se chamam, é uma explicação mais ou menos evidente. Passemos para Angola.
Agora, onde eu estive como diplomata 5 anos, entre 85 e 90, quando estavam eu e mais 70 mil cubanos e 5 mil conselheiros militares soviéticos. Em Angola a situação era extraordinariamente complicada, foi provavelmente a mais aguda e mais importante das proxy wars que houve durante a Guerra Fria. Por trás da UNITA estava, obviamente, a União Soviética, com 70 mil soldados cubanos e 5 mil conselheiros militares soviéticos, como eu disse, e por outro lado, por trás do MPLA estavam estes, e por trás da UNITA estava, obviamente, estavam os norte-americanos, e estavam a grande maioria das potências ocidentais. O caso era muito mais complicado que isso, porque uma das potências ocidentais, ainda por cima uma das fundadoras da NATO, a UNITA, enquanto o governo apoiava o MPLA, muitos dos militares apoiavam a UNITA por solidariedade relativamente à NATO. Lembro-me de várias conversas que tive com oficiais generais sobre isso, que se sentiam indignados por causa do posicionamento que o governo português queria dar relativamente a alguém que estava aliado aos soviéticos, sendo Portugal um dos 12 membros fundadores da OTAN, da NATO. No caso de Angola, muitas vezes se pensa, isto é um discurso muito comum mesmo em Angola, de 5 anos de experiência e depois de trabalho de campo que fiz em Angola, até 2010, salvo erro, fui fazendo regularmente, como o Luís Bernardino agora também está no Instituto de Estudos Estratégicos. Eu percorri Angola inteira, 3 vezes, 1 mês de cada vez, com um avião à disposição, que era uma espécie de táxi que me levava a toda a parte, desde Cabinda ao Cunene, ao Cuando Cubango, ao Namibe, ao Lunda Norte, etc. Era eu que decidia para onde é que viajávamos, com angolanos e estudantes portugueses meus, de que saíram uma série de livros relativamente a Angola. No caso de Angola, a situação era complicadíssima. Os angolanos viam muito isto como, mais uma vez, a junção no mesmo território sob o mesmo Estado de 2 grupos incompatíveis, os Umbundo do Planalto Central e os Quimbundo de Malange até à costa de Luanda e por aí abaixo até ao pé de Benguela. Devo dizer que há muito mais grupos etnolinguísticos em Angola do que estes. O conflito entre estes dois resultava em grande parte do alinhamento da UNITA, dos Quachas, primeiro com a República Popular da China, tal como tinha sido o caso na Tanzânia, depois com os norte-americanos, quando correu mal o envolvimento da República Popular da China, que agora está de volta, by the way, tanto em Angola como na Tanzânia, como em toda a parte. E, portanto, a situação é muito mais complexa do que um mero conflito interétnico no interior de Angola. O que está em causa é a unidade estadual. Julgo que chegam a estes exemplos e passo a um segundo momento. Quais as consequências disto? As consequências disto são brutais. Provavelmente, depois da Guerra da Coreia, o conflito em Angola foi o conflito mais sangrante de toda a Guerra Fria. Ponto. É tão simples como isto. Com uma duração gigantesca, provavelmente maior que a duração da Coreia. É um bocadinho enganadora a ideia, porque a Coreia continua dividida em 2. O que é facto é que esta divisão está lá desde meados dos anos 50. E com uma estabilidade em desequilíbrio, mas estável, esta divisão, com aquela linha divisória. Não é assim em África, em Angola. Não é assim numa série de países africanos. As consequências são mais ou menos óbvias. Primeiro, um empobrecimento gigantesco da população, com todas as consequências que advêm da velocidade do empobrecimento e do facto da necessidade, por ser um estado de guerra, e, portanto, um estado de emergência on steroids, se preferem, um estado de emergência que dá um enorme poder ao poder político-militar, o que leva, muitas vezes, quase inevitavelmente, a uma suscetibilidade desse poder relativamente a potências estrangeiras fora que querem ou vender armamento ou ir a recursos naturais e articulam-se com multinacionais, sejam
as multinacionais norte-americanas, sejam francesas, sejam inglesas, sejam até portuguesas, sejam espanholas, sejam russas, da Federação Russa, sejam cubanas, sejam venezuelanas, sejam de onde forem, julgo que todos percebemos que este loop de feedback entre o desmoronar do Estado e o oportunismo de Estados, muitas vezes longínquos, muitas vezes Estados ao lado, no caso de Angola, por exemplo, havia uma enorme tensão, primeiro com a Zâmbia e depois com o Mobutu no Congo, portanto, uma coisa regional, e depois uma tensão gigantesca com os Estados Unidos da América, na outra parte de Angola, com a União Soviética, com a África do Sul, que 14 vezes, julgo eu, invadiu Angola, o sul de Angola, durante o período em que eu lá estive, que é absolutamente extraordinário, com incursões no interior. Chegou ao pé de Luanda, não chegou mais ao pé de Luanda, tropas vindas de cima. Logo a seguir à independência, chegaram, portanto, no fim dos anos 70, chegaram ao pé de Luanda, vindos do Congo, do Norte, com grupos de mercenários, etc. Tudo isto é um descalabro completo para as estruturas estatais. Os angolanos lembrar-se-ão, e falo agora com os nossos irmãos angolanos que estão em Luanda, eu hoje tive de manhã um apagão em casa. Em Luanda havia apagões uma vez por semana, porque toda a eletricidade que vinha da barragem de Cambambe, os postes eram destruídos pela UNITA sistematicamente, ao que os angolanos chamavam o Robin dos postes, que é um termo absolutamente extraordinário, o que causa perturbações. Está a haver um feedback. Pronto. Umas perturbações gigantescas do ponto de vista político, do ponto de vista, se quiserem, ideológico, representacional, do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro. Os 5 anos em que eu vivi em Angola, durante 5 anos, das 7 da tarde às 7 da manhã, havia recolher obrigatório. Durante 5 anos, sem uma exceção de um dia, eu vivi isso, eu e todos os angolanos, sob recolher obrigatório, o que perturba o funcionamento das sociedades. Por exemplo, a nível do mercado, apareceram mercados de rua. Toda a gente sabe a importância dos mercados. Qual é que era o mercado em Angola mais conhecido de todos? O Roque Santeiro, que era a telenovela brasileira. No Roque Santeiro, no fim dos anos 80, compravam-se, ainda com as embalagens de origem, Kalashnikovs a $29 cada. Novinhas em folha. Novinhas em folha. Porque a paridade entre os kwanza, o dinheiro angolano, e o dinheiro norte-americano, o dólar, que agora continua a funcionar em Angola, era entre 100 e 150 vezes a diferença. E, portanto, eu tinha no bolso dólares suficientes para comprar para aí 10 Kalashnikovs cada vez que eu ia ao Roque Santeiro. Estão a imaginar as perturbações político-sociais que uma coisa destas pode causar, e certamente causava. Também estavam à venda páginas manuscritas de reuniões do Comitê Central do MPLA, o que é absolutamente extraordinário, não é? Não quero falar na Guiné-Bissau e nas consequências disso. O ponto genérico que eu estou a fazer é, por razões internas, por razões externas, que muitas vezes cedem tanto a noção de imperialismo, a invasão externa, como, porque não há imperialismo nenhum do Congo ou da Zâmbia relativamente à Angola, ou do Zimbábue relativamente à Angola, por causa dos Moana. A imagem do imperialismo não funciona, nem a do colonialismo. Portugal nunca esteve diretamente envolvido nos conflitos da guerra civil entre a UNITA e o MPLA. No caso angolano, quando teve envolvimento, foi dos dois lados, favorecendo o MPLA. Pelo menos numa segunda fase, com exceção do Dr. Mário Soares, que era apoiante, mas o Partido Socialista não era, da UNITA. Portanto, tudo isto tem explicações complexas e tem consequências absolutamente dramáticas.
E queria acabar com uma terceira e última parte, não sei quanto tempo é que ainda tenho, 5 minutos, com uma última parte, que é a ideia de diferente, mas com alguns ecos da noção de Estados frágeis, que são o que os norte-americanos chamam hollow states, Estados ocos, que têm uma aparência externa de Estado, mas que na realidade não são Estados, senão figurinos de Estados, simulacros de Estados. De alguma maneira têm um presidente, têm um governo, têm os militares, têm etc. Vemos isto, por exemplo, no nordeste da Nigéria, na zona dos Boko Haram, de uma maneira muito clara. Não se consegue perceber a dinâmica dos Boko Haram sem perceber a islamização do nordeste da Nigéria, por um lado, e a participação de militares nigerianos a apoiar os Boko Haram pelo outro. E queria dizer que esta fragilidade dos Estados ocos resulta, ou tem como consequência, portanto, é uma causa e uma consequência em simultâneo, da sociedade civil entrar pelos Estados e subir pelos Estados adentro, tomando posições e poderes no interior do Estado, de uma maneira até chegarem a controlar o Estado. Esta descrição é a história da islamização dos Estados africanos, quase todos, passando pelo Egito, em que o chefe da Irmandade Muçulmana, o Morsi, trepou pelo Estado oco, depois do Mubarak, dentro, e ocupou o lugar de chefe de Estado, até o general Sisi, agora presidente Sisi, o depor e tomar o poder de uma maneira constitucionalmente dúbia, para dizer o mínimo, não é? Porque, de facto, o Morsi tinha ganho as eleições. Como vê, não estou a tomar partido nenhum, estou só a constatar que o processo de islamização é um processo, a mecânica da islamização e a dinâmica dela resulta de um processo de conquista do Estado por dentro, de forças organizadas islâmicas. Toda a gente ouviu falar na importância que tanto o Hezbollah, do ponto de vista xiita, como o Hamas, do ponto de vista sunni, a importância que eles têm ao criar escolas, sistemas de apoio social, substituir-se ao Estado, de alguma maneira. Ou seja, formam um Estado paralelo, à medida que o Estado desmorona, vão ocupando o lugar do Estado que vai desmoronando e tornando-se num Estado alternativo, que depois se torna num Estado efetivo. Normalmente um Estado islâmico, islamizado e islâmico. A mecânica é fácil de perceber. Peço imensa desculpa da minha demora mais uma vez, a culpa não foi minha, e fiz telefonemas abundantes para que se garantisse que eu não estava a falhar e não estava a chegar atrasado, por acaso. Simplifiquei, mas espero ter simplificado de uma maneira que tornou mais compreensível para os meus auditores tudo o que eu considero ser a mecânica internacional ou nacional do desmoronamento das consequências. Queria acabar repetindo o seguinte: modelos simples não servem. O desajustamento entre as fronteiras coloniais e os grupos etnolinguísticos, com a repartição e a conglomeração não desejadas, não é suficiente, embora obviamente seja um elemento. A participação de atores externos, regionais e internacionais é importantíssima, mas também não é suficiente por si só. O descalabro económico é importantíssimo, como a influência religiosa é extraordinariamente importante, mas não funcionam sozinhas. Tudo isto funciona no nexo de interações extraordinariamente complicados e é por isso que normalmente não os percebemos. É compreensível que isto aconteça no Médio Oriente e em África. Porquê? Porque são Estados novos, são Estados recentes. Nós não podemos esperar que, diabo, os Estados Unidos, a mais antiga democracia do mundo, os Estados Unidos apareceram em 1776, portanto, notem,
e isto é importante, ao contrário do que dizem os franceses, 13 anos antes da Revolução Francesa, tanto a França como os Estados Unidos ainda se debatem pela democratização. Nós não podemos, depois de 250 anos, nós não podemos esperar que Estados com 30, 40 anos, como são a maioria dos Estados africanos ou do Médio Oriente, tenham a solidez que deveriam ter. Os Estados Unidos tiveram uma guerra civil, a França teve la terreur, teve oscilações com o retorno da monarquia, com o regresso, com o maio de 68, tem tido problemas gigantescos. E, portanto, dar a César o que é de César é justo. Apontar o dedo injustamente aos Estados africanos é não perceber o contexto histórico, daqui cronológico. A democracia, e quero acabar com esta frase, não é um sistema. A democracia é um processo. A democracia acaba no momento em que nós pararmos de lutar todos os dias para garantir que ela se mantém. Acaba logo. Vimos isto com o Trump, vimos isto com o Farage, e só não vimos isto, por enquanto, com a Le Pen, mas estou à espera. Muito obrigado. Ora, Sr. Professor, muito obrigado por esta separação, porque é bom entendermos o que é um Estado falhado, o que é um Estado frágil e um Estado oco, aqui nesta explicação associada ao processo de islamização e democratização, e obviamente concordamos todos que há um longo caminho em África para que os Estados consigam efetivamente assumir a sua preponderância como Estado. Ora bem, temos algum tempo para questões? Tem uma folha de papel em branco que me dê para tomar nota. Temos algum tempo para questões. Eu iria perguntar, iríamos receber 3 questões e depois passaria a palavra ao Sr. Professor. Faz favor, tem a palavra. Se há mais colegas que queiram fazer pergunta, eu tenho feito muitas perguntas, portanto posso dar a minha. Como é que se chama o amigo? Mohamed Ahmed. Tem a palavra. Eu sou de Mauritânia e de facto ouvimos uma capacidade de síntese de coisas complexas e antigas. E de facto a conclusão do Sr. Professor deu para esclarecer as etapas do seu discurso, que por vezes são complicadas. Eu não tenho uma questão diretamente. O que eu queria saber, essa coisa que eu não percebia de facto, e foi uma coisa interessante, da linguagem de Estados fracos e Estados falhados. Eu acho que não. Eu acho que era bom não pôr isso diplomaticamente e dizer Estados falhados, porque agora Estados frágeis somos todos. A África, todos Estados frágeis. Considero Portugal um Estado frágil. Sim, mas o professor disse bem e apontou, de facto, os nossos países têm Estados que têm 60 anos. Em média, É completamente injusto exigir delas que tenham um passado histórico e uma consolidação semelhante à dos Estados europeus. Exatamente. E, portanto, mesmo a relação entre o cidadão e o Estado, eu estou a falar do caso que conheço, o caso do país onde venho, a relação entre o Estado não tem nada a ver com Portugal ou com França. O Estado é visto como tem uma externalidade para o cidadão. E, portanto, o Estado quase que é um inimigo. Portanto, se eu posso não pagar imposto, se eu posso não fazer, se eu posso agarrar aqui um bocado de terra e um terreno e pôr a minha casa sem autorização, e, portanto, porque do Estado não vem nada. Em princípio, não. Quando vêm coisas más. Quando houve em Angola a febre de Marburgo e as Nações Unidas, com apoio do governo angolano, acorreram às aldeias do noroeste de Angola,
foram recebidos a tiro, porque tudo que vinha do Estado era mau. Tanto que as Nações Unidas retiraram na altura da febre de Marburgo, do caso de Angola. No caso da Mauritânia, do seu país, o interior da Mauritânia é uma reserva natural. É uma reserva natural. Onde não vive praticamente ninguém, sobre a qual o Estado não tem controle quase nenhum. Há campos de armamento da Al-Qaeda do Estado Islâmico em curso neste momento na Mauritânia. Porque o Estado não tem alçada suficiente para lá chegar. Ouvimos só a pergunta, depois temos aqui já em linha mais duas pessoas. Não, eu queria acabar só dizendo que gostei muito da conclusão do Sr. Professor quando disse que não há uma causa só. Portanto, a divisão dos Estados, as fronteiras africanas, que foram feitas praticamente na Conferência de Berlim, se não me engano, e as etnias todos apontam para a proliferação das etnias, das religiões, etc. Mas eu acho que o primeiro Estado, penso eu, que o primeiro Estado falhado é a Somália. E a Somália não tem só uma etnia. São só os somalis. Não tem duas. Tem só uma religião. Não tem duas religiões. Portanto, são 100% muçulmanos, da mesma tendência sunita, e, portanto, isso, de facto, faz com que a conclusão é verdade. Estados que têm 60 anos e, portanto, foram feitos de fora, porque as pessoas veem, o Estado vem de fora. Foi a França, portanto, na Mauritânia, foi a França que nomeou o primeiro-ministro. Você vai ser presidente da Mauritânia, os ministros são esses, etc. E, portanto, bom, isso não justifica tudo, mas ajuda para compreender. Muito obrigado. Antes de passar a palavra aqui ao Romualdo Pires, professor, se quiser, aí no seu ecrã. Mas eu vou-lhe sintetizar. O Sr. Ronaldo Chissano está-nos a falar a partir de Moçambique, está-nos a perguntar... Ronaldo Chissano é um nome magnífico, são 2 heróis. 2 heróis nacionais. Qual é o papel da comunidade internacional para criar uma responsabilidade nos Estados e nas lideranças e, portanto, para que estes fatores de fragilidade possam realmente ser debelados? E passaria agora a palavra ao professor Raul Braga Pires para uma pergunta ou comentário. Faz favor. Antes de mais, saudar o professor Marcos Mais alto, saudar o professor Marcos Guedes, que já há muito tempo que não estávamos neste contexto das conferências, é sempre um gosto ouvir. A minha pergunta, eu até acho que o professor já deu a resposta a ela, na parte final da sua intervenção, mas eu acho que é sempre importante nós colocarmos o dedo na solução. A paleta de problemas há muito que está esclarecida e que nós até andamos certamente de conferência em conferência a ouvi-la sendo sempre reafirmada. Nestes contextos, eu nunca encontro, são sugestões para solução. Aliás, a minha intervenção, que vai ser a seguir, tive essa preocupação de, no final, sugerir, abrir ali um bocadinho, levantar o véu de uma possível solução para o problema. Por isso que a gente não vou poder ouvir a sua solução, porque às 11 horas tem um júri de que eu sou presidente online, por Zoom. Ficou muita pena, Raul. Esta paleta de problemas que elencou, há solução, não vale a pena pensarmos numa solução. Quais é que são as dinâmicas e os problemas da aplicação de 1, 2, 3 soluções? Cenários, essencialmente. Muito bem. Começo na ordem pelo extraordinário Ronaldo Chissano. Eu tenho o maior gosto em conhecer uma pessoa com esse nome. Melhor do que Ronaldo Chissano, eu só conheço os antepassados dos Homo sapiens, eram os neandertais.
E antes dos Neandertais havia, e em Portugal havia muitos Homo erectus. Eu devo dizer que adoro o nome de Homo erectus, tanto a primeira parte do nome como a segunda parte do nome são uma coisa maravilhosa. Homo erectus, melhor do que isto, não pode ser. Não leva mal, Ronaldo Chissano, eu dizer isto. Qual é o papel dos Estados externos? O papel dos Estados externos é enorme, como é evidente. Nas proxy wars manifesta-se em termos conflituais. Os Estados externos também, muitas vezes, ou por uma mecânica de sanções ou pela introdução nas economias locais de ajuda pública ao desenvolvimento ou pela introdução de empresas transnacionais, começam, pensem os Estados Unidos, pensem a China, pensem a Rússia, a influenciar imenso a mecânica política interna dos vários Estados e, portanto, tem um impacto, obviamente, extraordinariamente importante os Estados externos. Depois, quando o Estado começa a descambar, com uma guerra civil, com seja quem for, seja como for, como, por exemplo, na Somália, como, por exemplo, em Angola, como, por exemplo, na Guiné-Bissau, os Estados externos, no caso da Guiné-Bissau, a ECOWAS, e Angola a tentar, no caso da Guiné-Bissau, estabilizar a Guiné-Bissau. No caso da Líbia, os franceses, os ingleses e os norte-americanos a estabilizar a situação e a apreender e depois prender e ser morto o Gaddafi, são outro exemplo do impacto que podem ter os Estados externos, fazendo intervenções militares de maneira a estabilizar os Estados locais. E isto liga-se ao que o meu querido amigo e doutorando Raul Braga Pires disse, que é, repito a frase dele, colocar o dedo na solução. Tentar cenarizar, de alguma maneira, quais as hipotéticas soluções. Há várias soluções, cada uma pior que a outra, mas umas melhores e outras piores. E este gradiente vale a pena. Uma delas foi proposta, lembrar-se-ão, certamente que o Luís e o Raul se lembram disto, que há coisa de 4, 5 anos, os Estados africanos, vários Estados africanos, pediram uma reentrada de poderes ocidentais para garantir uma recolonização soft, consentida e pedida internamente durante 4 ou 5 anos para endireitar o Estado, para formar quadros, para garantir a criação de um Estado, coisa que foi imediatamente repudiada pela União Africana, e por causa, não é? Eu também repudiaria, devo dizer, porque dizemos que diabo. Nós andamos há 2 gerações a aprender na escola que a colonização foi resultou no descalabro disto tudo e agora estamos a pedir uma recolonização, somos malucos ou quê? Devo dizer que isto parece-me que não seria uma má solução. Eu devo dizer, isto não seria uma má solução, não sei se sabem, mas nos Emirados Árabes, no Dubai, no Bahrein, nos países daquela região, é gravíssimo. Apareceu uma situação gravíssima nos anos 60 e 70, que foi desastres de automóveis. Pessoas que tinham passado do camelo ao automóvel e que começavam a morrer loucamente e que compravam carros de alta potência e aceleravam violentamente. Eram parados pelas polícias locais e ou eram pobres demais para pagar a multa ou eram ricos demais para pagar a multa, tinham muito poder. E o que é que estes Estados resolveram na costa arábica, os Emirados, os Dubai, etc., convidaram polícias britânicos para fazerem o controle de tráfego, que resultou, porque aí os polícias britânicos estavam-se nas tintas, se era príncipe, se não era príncipe, a coisa resultava. Isto é uma microcolonização local que teve enorme eficácia nos Emirados. Lembro também, e alguns dos angolanos mais velhos que aqui estão se lembrarão, que no fim dos anos 80 havia um problema de lixo. O lixo em Luanda acumulava e ninguém conseguia tirar o lixo. Puseram brigadas do MPLA a limpar o lixo, não resultou. Puseram os militares a limpar o lixo, não resultou. E trouxeram filipinos para limpar o lixo, resultou.
Portanto, isto é, em termos locais e termos muito cingidos a pequenos problemas, uma das soluções. Outra das soluções é uma solução que está a acontecer. Todas as universidades públicas portuguesas, a minha, por exemplo, tem uma cota de 10% para alunos lusófonos, para entrada nas universidades e para formar quadros que eventualmente vão criar um Estado mais sério, mais sabedores de direito administrativo, direito constitucional, das regras todas. Isto está a acontecer já. Isto é um processo que demora gerações, como é evidente. E uma das razões por que demora gerações não é culpa do Ocidente, certamente. Notem, eu vou dar números aproximados. No 25 de Abril e em 75, em Angola havia, salvo erro, 1000 licenciados. Os portugueses vieram-se embora e diminuiu em flecha o número de licenciados. Estamos a falar em médicos, em engenheiros, em advogados, licenciados importantes para o funcionamento tanto social como político de um Estado. Neste momento, com Cuba, com a União Soviética, depois com a Federação Russa, ainda com Cuba, com Portugal, com o Brasil, há 200 mil licenciados em Angola. O ponto é que eles não estão no poder. Só estão no poder se entrarem pela via do partido. E isto é um desastre. E, portanto, é um modelo, não sei se respondi à pergunta, estas seriam soluções mais ou menos óbvias. Não é? Naquela altura mais aguda da Guiné-Bissau, enquanto narco-estado, como a Ialá e a seguir, havia um desejo da população e de certa elite política também, da vinda de se replicar na Guiné-Bissau aquilo que aconteceu em Timor-Leste. As Nações Unidas na Guiné-Bissau. A administração transitória. Exatamente, para arrumar a casa e depois até estruturar esses centenas e milhares de licenciados que também há na Guiné-Bissau e na diáspora, cativá-los para... Lembra-se que na Guiné-Bissau, nessa altura, Moçambique pediu a intervenção de forças internacionais na Guiné-Bissau e Angola propôs-se, somos nós que vamos para a Guiné-Bissau. E foi feito o acordo técnico-militar que depois vem dar ao golpe de Estado de 2012, porque a Nigéria não queria a Angola a meter a sua força em Ceará. Houve ali uma rivalidade SADC com a CDAO. CDAO é ECOWAS. CDAO é o acrónimo francês da ECOWAS britânica. Eu não lhe pedi 2 minutos para concluir e para darmos. Para mim, é muito bem. Em primeiro lugar, como é inevitável, para falar sobre processos tão complexos, eu tive que simplificar um bocadinho a corta-mato, como não podia deixar de ser. A minha preocupação, princípio, foi tocar nos pontos que considero principais e fazê-lo de uma maneira tão corrida como possível, de maneira que ficasse inteligível, em vez de vocês ficarem com ideias vagas. Espero ter tido sucesso nisso. Espero, sobretudo, que haja enorme sucesso. Eu sou liberal do ponto de vista, tanto no sentido norte-americano, sou liberal nos costumes, como sou liberal do ponto de vista político-biológico. Gosto muito da democracia e gosto muito da economia de mercado, desde que mitigada. Tenho muita simpatia por isso. Acho que isto é uma solução a médio, a longo prazo. Devo dizer que já esteve mais perto do que está agora. As grandes economias de mercado eram Marrocos e, sobretudo, a África do Sul, no caso africano. Devo dizer que a África do Sul está a descambar violentamente. A corrupção está a começar a entrar. A África do Sul está a ficar um Estado africano igual aos outros todos, por usar uma frase que eu ouvi de 3 ministros angolanos. Que me disseram
Isso mesmo, relativamente à Angola, estávamos a pensar que estávamos a criar um país não divisional, criámos um país africano igual aos outros. É uma frase extraordinária dita por 3 ministros angolanos. A mim, pessoalmente. Qual é a frase? Estávamos a tentar criar um Estado, um novo Estado, e acabámos por criar um Estado africano igual aos outros. O que estava em mente na conversa era: queremos transformar Angola numa espécie de Brasil, e Angola potencialmente está a transformar-se numa espécie de Congo. Isto era a metáfora que os angolanos usavam nos anos 80 e nos anos 90 em conversas comigo, como diplomata que lá estava. Gosto muito da África. Acho que o sofrimento em África vai ser agravado com o Covid. Vai ser um escalão. Só faltava mais esta. Não é? Acho que a África já sofreu e só faltava mais esta foi liberada. Porque é uma frase do Franco Nogueira, ministro dos Estrangeiros de Salazar, quando entrou no gabinete do Salazar, e disse: Senhor Presidente do Conselho, descobrimos petróleo em Angola. Disse euforicamente. Ao que o Salazar respondeu: meu Deus, só faltava mais esta. Porque percebeu que se ia transformar não num narco-Estado, mas num petro-Estado, numa monocultura. Portanto, a diversificação da economia é importantíssima. 2 exemplos excelentes de sucesso em África são Botsuana e Cabo Verde. Extraordinários, de sucesso absoluto. Os níveis de corrupção em Cabo Verde são mais baixos que os níveis de corrupção em Portugal. Isto é um facto. O orgulho como português que eu sinto em ver Cabo Verde assim, sem criticação nenhuma a Cabo Verde, tive a Cabo Verde 10 vezes, vou estar a fazer uma conferência para a semana no Miguel, Zoom, há 1 ano e meio fui ao Miguel fazer uma conferência. O gosto que é ver Cabo Verde assim grave é, para mim, uma coisa importantíssima. O gosto que é ver o Botsuana a ter imenso sucesso, para mim é uma alegria. Quanto mais não seja, porque acaba com a perspectiva absolutamente racista, que as pessoas não prestam para nada e não vão chegar a sítio. Não é verdade. O Botsuana e Cabo Verde estão a conseguir chegar a sítios melhores do que muitos Estados europeus da Europa do Sul. E o Ruanda, Zé Professor? Desculpe, e o Ruanda? O que é? O Ruanda. O Ruanda tem, o ponto do Ruanda é que o Ruanda tem 2 desestabilizadores, um Burundi e 2 o Congo. A questão é encostada. Portanto, eu no Ruanda apostaria menos. Certamente em Cabo Verde, que está isolado ao Líria, são ilhas, é uma arquipélago, no Botsuana, que pode ser contaminado pelos bandos à volta e pela África do Sul e pela Namíbia, eu tenho alguma dúvida da estabilidade comparativa. Agora, que está a correr muito bem, e acabo com uma frase da Condoleezza Rice, que não é suspeita de ser de esquerda, que disse: Cape Verde is by far the most stable and democratic country in Africa, and I salute that. Muito obrigado por esta intervenção e por esta esclarecedora análise sobre alguns dos fenómenos relacionados com o Estado e com os Estados em África. Obviamente, temos aqui muito mais tempo para continuar. Temos já os próximos autores, alguns deles em linha. Vamos fazer um break. Aliás, gostaria imenso de agradecer a presença do Sr. Professor e no nome do Sr. General Comandante do Instituto. É sempre um gosto tê-lo connosco e pedir desde já também uma salva de palmas para o Sr. Professor, e eu gostaria muito de oferecer este livro, que é aqui o nosso símbolo da nossa casa. Muito obrigado. Fazíamos então uma pausa de 10 minutos, está bem? Voltávamos às 10h30. Obrigado.